À segunda-feira é assim, João Couto connosco em direto para nos falar de desporto. Muito bom dia, João, para falarmos da Seleção Nacional, também algumas notícias que possam chegar do Rio Ave ou do Varzim. Nós cá estamos para levar até si essas notícias, mas vamos começar exatamente pela seleção e pela seleção de Sub-21. Ontem chegou a mais uma final num caminho imaculado, fantástico da Seleção Nacional, mas a quebrar, a falhar naquele que seria o jogo decisivo, e fica-me para mim na retina aquela jogada em que creio que é o Vitinha que está sozinho em frente da baliza e depois tenta fintar e passar para o lado e perde-se ali a oportunidade quando ainda estava 0-0. Mas que foi uma caminhada gloriosa, foi. João, bom dia. Bom dia. Foi, Rui, é sempre, só que pela terceira Ficou vez... amargo de boca, não é? Não, morremos na praia. Pois. Pela terceira vez, depois de 94, 2015 e agora ontem, morremos na praia, o que, enfim, nos deixa assim um amargo de boca, porque às 3 seria mesmo de vez, como diz o povo, e portanto não se conseguiu trazer o caneco do Sub-21, o único que nos faltava em termos de formação, e portanto fica sempre um amargo de boca. Mais ainda, eu estava a ver, eu vi as duas partes, vi em locais diferentes. E, portanto, naquela situação do Vitinha, que aquilo é imperdoável. Embora não se possa dizer nada diretamente aos jogadores, senão o jogador fica pior do que, atrofiado. Era para a baliza. Aquilo, contra os alemães nós não podemos tempo. Não podemos brincar. E aquilo foi brincadeira, de certeza, porque ele queria fintar meio mundo dentro de uma cabine telefónica. Não pode. Não pode. Ele tem uma boa situação, porque quem vê o lance vê que tem ali uma boa situação. Tem dois colegas a quem passar a bola. O segundo, não digo, mas o primeiro que está a entrar pelo meio, pode muito bem, com a baliza completamente aberta, fazer golo, com uma facilidade tremenda. E nós a ganharmos a Alemanha, eu não sei. Não sei o que seria da Alemanha, como a Alemanha marcou-nos um golo, e nós depois vimos-nos gregos, ou mais do que gregos, para poder, pelo menos, empatar e levar a questão para o prolongamento do qual até já estamos habituados a jogar prolongamentos. Pronto, não é por aí. Agora, ficam-nos, de facto, nessa jogada... essa perda enormíssima. O Vitinha tem que pensar que é ele e mais 10, não é? É como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um bom jogador, faz a diferença, não vale a pena falarmos aqui do Ronaldo. Mas é o Ronaldo e mais 10. Exatamente. Aliás, o Ronaldo aprendeu isso exatamente, porque o Ronaldo inicialmente sempre foi muito individualista e depois aprendeu a jogar para a equipa. E é um bocadinho aquilo que alguns jogadores... Quando jogou para a equipa tornou-se mais produtivo. Mais produtivo, porque depois a equipa também jogava para ele. Claro. E é isso que falta ali a alguns jogadores da Seleção Nacional, o pensar um bocadinho mais em equipa. Eu sei que são jovens, estão na plenitude da idade, ainda têm muito para dar, naturalmente, sub-20 e sub-21. Pronto, nós também já passamos por isso. Agora... as finais, como se costuma dizer, são para ganhar. E nós temos que pensar que uma final, um jogo só, não há... se houvesse um segundo jogo, muita coisa mudaria, teria que ser retificada e por aí fora. Agora, um jogo só, onde se joga tudo. Por outro lado, também parece-me que Rui Jorge mexeu tarde na equipa. E nestas questões, ou é para eles ou é para nós. Isto não há que esperar pelo dia da amanhã. Amanhã é outro dia, não vale a pena. Muito me custou ver, por exemplo, Gonçalo Ramos, que eu vi ao vivo a jogar, que é uma perla que o Benfica tem, uma perla saída do Seixal. Só espero que Jorge Jesus saiba aproveitar essa boa perla. Só tinha entrado ali entrou muito tarde, Rui, não pode ser, entrou muito tarde, depois daquela aposta, isto agora somos nós, porque depois do jogo depois é muito fácil falar, é como os números do Euromilhões, no sábado é fácil falar nos números que saíram. E portanto, mas eu penso que aquela aposta em TT, o Tiago Tomás, penso que não foi lá muito bem, não resultou, digamos que em pleno. Portanto, é assim, quando uma equipa faz um percurso imaculado, como a nossa seleção fez, sub-21, e chega a um ponto destes, a uma final, frente a um poderoso, ou uma poderosa Alemanha, não há que mudar muito. Olha, que eu achei não há que mudar muito. Que eu achei inferior à Espanha, diga-se. Sim, mas a Espanha tem aquele sangue latino, Rui. Pronto, mas é muito diferente da frieza alemã. Teria sido mais fácil ultrapassar esta Alemanha, acho eu. Sim, também acho que sim. Aliás, vê-se os primeiros 20 minutos são de Portugal.
Claro, de um domínio tremendo, só que é preciso marcar. E no futebol, quando vimos Vitinha falhar aquele lance, nós pensamos logo, não marcas, vais sofrer. E a segunda parte começa de facto com essa. E outra falha de marcação. Há ali uma falha de marcação, há ali um posicionamento de um dos Diogos, sim, porque aquela era a seleção dos Diogos. Diogo para trás, Diogo para a frente, Diogo para o meio. Portanto, nada contra isso. Eles têm o nome que têm, como eu e tu e todos nós. Mas o que é facto é que houve ali uma falha de uma marcação e perdeu-se pela terceira vez consecutiva que vamos, ou pela terceira vez que vamos à final, não conseguimos trazer, há uma coisa boa, trazer o Caneco. Temos ali jogadores para... Temos futuro, Rui. Claro, isso é inegável. Pronto, isso é inegável. Há ali jogadores muito bons, alguns deles até jogam no estrangeiro. Portanto, há ali jogadores a jogar em grandes equipas no estrangeiro. Estou-me a lembrar de Rafael Leão, que joga no Milan e por aí fora. Aliás, há ali jogadores que faltaram porque estão na equipa principal, não é? Foram os João Félix podia estar ali a jogar. Claro. O Trincão que estava com Covid. O Pedro Gonçalves podia também. A seleção que também podia estar naquela seleção. Só que o nosso engenheiro quis já dar-lhes uma outra oportunidade. O que é um bom sinal. Começar a integrá-lo já num patamar superior. Uma passagem já para a seleção lá. Porque, como tu sabes, portanto, nós este ano temos o Europeu, para o ano temos o Mundial. Mas no próximo Europeu, Rui, para aí meia dúzia, eu já digo meia dúzia, sem falar em nomes, que é para não ferir as chamadas suscetibilidades, mas para aí meia dúzia de jogadores no próximo Europeu já não vão estar. Não fazem parte desta equipa principal da seleção. Não fazem, quer dizer, porque isto não é, a seleção nacional não é a Santa Casa da Misericórdia. Certo? Não é como o Buffon, que agora quer ir vai para aqui, vai para ali, vai para acolá, vai para... Não, o Buffon, pronto, tem 43 anos, quer dizer, o homem não vai... Eu sei que a idade de reforma em Portugal é 66 mais IVA. Mas que ele continua bem. Mas continua em forma, etc. Pronto, mas é muito diferente, como sabes, a posição do jogador para a posição de guarda-redes. E como tal, portanto, temos esperança no futuro. Temos esperança no futuro, claro. Olha, mas então, e mesmo as outras seleções, Rui, que vêm aí atrás, sub-19, sub-20. Sim, também são grandes. Têm grandes valores. Verdade. E, portanto, há que alimentar essa esperança de que perdemos uma final, mas não perdemos a vida. A vida é outra coisa. Vamos agora pensar no caneco seguinte. E o caneco seguinte é para a seleção lá. Nós jogamos com a Espanha na passada semana. Jogamos quarta-feira com Israel, em Alvalade. E depois logo na quinta partimos para a Hungria, onde vamos jogar. E este é um europeu que eu não compreendo, porque é que há seleções, muitas delas, a jogarem em casa. O caso da Hungria, por exemplo. O caso da Hungria, o caso da Alemanha. Da Alemanha, e creio que da França também. Não, a França não. A França não. Mas não, pronto, acho eu que os países que têm... A Alemanha e a Hungria fazem 2 jogos em casa. Lá está, penso eu que seria muito mais justo não haver nenhuma seleção a jogar em casa. Isto é... Portanto, neste caso, Portugal e França são prejudicados. Exatamente. Vamos supor, Portugal tinha o estádio do Dragão neste europeu, mas Portugal nunca jogaria em casa, jogaria sempre num país ao lado. Deveria ser assim para os outros todos também. E é isso que não vai acontecer, de maneira que é um europeu falseado, na minha opinião, que vai começar. Mas como é que tu vês a seleção nesta altura? Eu penso que ela que está bem, portanto, quarta-feira são as últimas afinações, portanto... Temos uma grande seleção. Temos uma boa seleção, Rui. Aquilo é de gente experiente, gente com grande maturidade e, portanto, prontinhos para enfrentar qualquer uma destas... O nosso grupo não é fácil. Outra vez a Alemanha, outra vez a França. Embora em seleção há... Não, e há uma coisa, e outra vez a França em noite de São João. Eu essa não tinha reparado. Outra vez a França em noite de São João. 23 de junho, exatamente. Por acaso não tinha associado. É 23 de junho, mas não tinha associado. E portanto é tremendo, Rui. Há uma coisa que nos deixa, digamos, com algum ânimo. Para além do primeiro e segundo passarem, passam os terceiros melhores de 4 grupos. Portanto, dos 6 grupos no total, passam os terceiros melhores de 4 grupos. O que
nos leva a pensar que também, mesmo assim, não é fácil, porque nós estamos num grupo em que temos grandes seleções e podemos ter azar com todas elas. O problema é esse. Rui, mas eles também vão jogar contra eles. Pois, não é? Na primeira jornada tens logo um França-Alemanha, não é? Para além de nós jogarmos com a Hungria. Pois. E a Hungria pode fazer mal aos outros também. Não sei, pois, pode. porque a Hungria joga em casa também. Pois. E portanto o nosso último jogo é com a França. Quer dizer, isto não é pera doce, mas olha, vamos jogo a jogo, vamos pensar positivo e julgar que temos seleção para ombrear com eles, se não fôssemos nós os campeões europeus em título. Portanto, não há que temer, há aqui para cima deles, darmos o nosso melhor, enrolarmos a nossa camisola, pouco público nas bancadas, como sabes ainda, infelizmente. Esperemos que a próxima época enfim, seja melhor relativamente a isto, porque olha, João, é um disparate. Hoje em dia vive-se autênticos disparates em termos de quem pode ter público ou quem não pode. Perdão, uns pedem para ter público, a DGS diz que não, senhora. Os ingleses fizeram o que fizeram. Eu tenho a impressão que são os ingleses que mandam na Europa, Rui. Depois de tudo isto, deste quadro e de tudo aquilo que está a acontecer na Europa, eles saíram da Europa na última semana, eu acho que são os ingleses que mandam na Europa. Eles saíram da Europa e mandam em nós. Eles saíram da Europa, olha, até o Euromilhões foi parar ao país deles na sexta-feira. Olha, João, vamos andar para a frente do nosso programa e vamos, de hoje a 8 cá estaremos para falar mais uma vez da seleção. Sim, porque joga no dia a seguir. Portanto, hoje a 8 são 14, a seleção joga a 15. E portanto aí vamos estar aqui, vamos saber as últimas novidades para este arranque que se espera que, novidades, por em falar que Portugal joga nessa terça-feira joga às 5 horas, portanto em Budapeste. E vamos estar todos aqui completamente a apoiar a seleção, com certeza, com os cascóis à janela e as bandeiras portuguesas nas janelas, como é sempre bom. Relembrando o Scolari. Olha, foi uma das coisas boas que o Scolari trouxe. Foi exatamente isso. Das poucas coisas. Agora vamos também saber que notícias é que há para o Varzim. O que é que temos para... Ora, Rui, são algumas. Varzim, antes do final do mês, regressa ao trabalho, portanto será ali pelo dia 28, não diria 29 a São Pedro, e portanto é feriado. Mas regressa nessa semana, depois com as chamadas grandes novidades, ou porque há muita coisa a ser ainda negociada. Sabe-se, e já falamos aqui nos últimos tempos, da saída de alguns jogadores, a entrada de outros. Sabe-se que há duas contratações já feitas, na circunstância, o Zé Tiago, que veio do Chaves, 32 anos, é um médio, e ainda João Reis, que é um defesa esquerdo de 28 anos, portanto são, por assim dizer, as primeiras contratações. Tem havido algumas renovações com o Nuno Valente, o Rui Moreira saiu, portanto este Polveiro saiu, não chegou a acordo com o Varzim apresentou uma proposta, mas ele não aceitou. O Tiago Cerveira, outro lateral esquerdo, que esteve muito bem na época passada, renovou com o clube. Saiu ainda Pimenta, que era o fisioterapeuta. O nosso amigo Pimenta vai abraçar outros projetos fora da área desportiva. Naturalmente ele é ligado, como sabes, é massagista, fisioterapeuta, portanto ligado tudo isso a essa área. Naturalmente que, estando no Varzim, ocupa-lhe bastante tempo. Sabe-se da entrada para diretor-geral do Joaquim Jorge, ele que esteve na coordenação da formação do Rio Ave, portanto, figura subejamente conhecida, jogou futebol no Varzim e por aí fora, e vários clubes, Paços Ferreira, Gil Vicente e por aí fora. Ele que é natural de Aguçadora, portanto, é licenciado em Educação Física. Só há aqui uma coisa que eu não pronto, mas isso é uma opinião muito pessoal, e nada tenho contra ele, do qual sou amigo há muitos anos, mesmo muitos anos, Joaquim Jorge. É que é diretor-geral do Varzim e é, ao mesmo tempo, faz parte da direção do Desportivo da Póvoa. Não percebo. Isto, se fosse em termos de leis, havia aqui, falava-se já na lei das incompatibilidades. Mas eu não sei se isto é possível, pronto, mas nada contra isso, que façam um bom trabalho nos dois lados. São dois clubes polveiros que nós gostamos e que adoramos, naturalmente, nada contra isso, mas há aqui coisas que me fazem, de facto,
alguma confusão. Quanto a saídas, portanto falei no Joaquim Jorge, na questão da entrada, quanto a saídas, o homem forte da Sunny Power, o Sr. Américo Campos, saiu, pediu também para sair, portanto um diretor que deixou bom trabalho, que fez bom trabalho, e portanto também alegou motivos pessoais. Eu creio que desde que esta direção de Edgar Pinho tomou posse, é a segunda saída, por motivos naturalmente que se coadunam com a sua vida profissional. Isto só quem está num clube destes, Rui, é que se consegue perceber o quanto nos absorve de tempo. Um clube já não é um clube, o Varzim já não é um clubezinho qualquer, portanto, daquele de no fim do trabalho vamos lá apagar a luz ou fechar a porta. Não, é um clube que requer algumas pessoas ali, para além da área administrativa, requer alguém ali para a resolução de problemas. Um clube como o Varzim é como uma empresa. Exatamente. E uma empresa tem que ser bem gerida, senão... Ponto. Um clube como o Varzim é como uma empresa. Tem receitas, paga impostos, recebe subsídios, tem relações humanas, portanto tem gente lá a trabalhar, e não são poucos. E depois tem tudo aquilo que envolve as suas instalações, o seu estádio e por aí fora, toda aquela geringonça, digamos, que faz movimentar um clube com 106 anos. Portanto, e se é um clube profissional, um clube que está numa segunda liga, naturalmente terá que ter as pessoas também, digamos que algumas delas ali depende dos jogares a tempo inteiro. Esta nomeação de Joaquim Jorge está muito bem, não digo o contrário. Agora, o único senão é como eu disse, mas isso é uma questão minha e pessoal. Só para resumir, portanto, no Varzim já saiu Nelson Agra, Rui Coendrão, André Vieira, Diarra Tembengue e Rui Moreira. Portanto, há duas entradas, Zé Tiago e João Reis, duas renovações, Nuno Valente e Tiago Cerveira. Eu aqui já tinha mencionado, portanto, o Rui Moreira. Relativamente ao Varzim, e para fechar esta página, Rui, porque isto são coisas que nós vamos sabendo aos poucos, o Varzim está, como sabes, o Varzim tem futebol feminino. Há ali uma parceria com o Amorim, mas e pronto. futebol de praia, temos visto muito. E futebol de praia também. No Canal 11, muitos jogos do Varzim. O Varzim tem andado por aí, pelos seus areais, não fosse a Póvoa, uma terra de praia. Ora, e por falar então, em praia, por falar em praia, temos a praia à porta. No futebol feminino, o Varzim jogou ontem com o Romariz. Fez na Póvoa o segundo jogo da segunda eliminatória para a subida de divisão, subida à primeira divisão. Tinha ganho no Romariz 2-1, ontem empatou 3-3, bastava empatar. E, portanto, um jogo, parecia a questão do marcador, que ficou 3-3, parecia quase do gato e do rato. Pronto. Com uma distinção, dá aqui uma atleta do Varzim, Inês Oliveira, que marcou 2 golos. É uma jogadora de primeira apanha, é de primeira água. Aquilo nota-se de facto, faz-me lembrar aquelas situações de quem tem olho em terra de cegos é rei. E portanto ela é muito boa jogadora, marcou 2 golos, mas que bela atleta, mas que excelentes pés, de facto, para jogar. Portanto, a este nível. O Varzim subiu não, vai disputar uma terceira eliminatória, mas há aqui uma confusão tremenda. Eu já vi e li 2 versões, eu não sei qual delas é que é verdadeira. Nós vamos tentar nos próximos dias saber o que se passa relativamente a isto, porque há uma versão que nos diz que o próximo adversário é o Vila Verdense. Quem vencer, também em play-off, 2 jogos, quem vencer sobe à primeira divisão. Como também já li, de que há aqui um play-off de 4 equipas, para subirem 2 e as outras não subirem. Portanto, há aqui uma confusão tremenda e, portanto, nós não vamos contribuir mais para a confusão. Na próxima semana trazemos aqui, porque, como sabes, quinta-feira é feriado outra vez e os feriados normalmente têm sido aproveitados para a realização de jogos. Portanto, colocar as competiçõezinhas todas em ordem, direitinhas, certinhas, porque algumas já vêm atrasadas, sabes que o Covid fez atrasar tudo isto. Portanto, vamos saber até que ponto, onde é que está aqui a verdade disto, porque há um órgão de comunicação que diz uma coisa, há outro que diz outra, quer dizer, isto não é à vontade do freguês, é à vontadinha. Portanto, é à vontade, mas não é à vontadinha. Portanto, é preciso que as pessoas tenham a noção, ou então tem que ser o clube a vir a explicar todas essas situações.
Muito bem, João, vamos marcar encontro para 2, 8 dias, até porque a seleção joga logo a seguir. É verdade. Cá estaremos então nessa manhã. Olha, uma boa semana para ti. Boa semana e tudo bom e sobretudo com muita saúde. Ora, aí está. E um grande abraço também para vocês aí em casa.